Rapaziada, início da madrugada, azedou o pé do frango pro Bruno Henrique, hein? Olha só essa informação que saiu. Saiu a matéria no Fantástico, né? E o pronunciamento do Bruno Henrique e tudo mais. Bora dar uma olhadinha aqui. Craque Neto também repercutindo as informações do Flamengo. Também tô sobre o Bruno Henrique e a situação aí da matéria que saiu no jornal, no Fantástico, trazendo aqui para você. Agora já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like e vambora pro vídeo. Um baita jogo com o Flávio Amêndola. O nome, hein? Amêndola. Um clássico em que os goleiros fizeram a diferença. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã em um jogo bastante movimentado. Com apenas 15 minutos de jogo, 3 chances claras de gol. Na primeira delas, Paulo Henrique acertou esse chutaço na trave de Rossi. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Michael, que sozinho parou no goleiro Léo Jardim. Pouco depois, Nuno Moreira quase fez esse golaço, deixando Wesley no chão. Gerson foi o responsável pelas últimas oportunidades da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance vascaína foi nesse lance em que Verratti, com a mão, acertou a trave, mas o lance já estava paralisado. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Depois foi a vez de Pedro tentar, mas Léo Jardim fez um milagre. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. No último lance do jogo, Everton Cebolinha testou para o chão. Léo Jardim fez a defesa. Na sequência, Pedro, por pouco, não deu a vitória ao Flamengo. Fim de jogo, Vasco 0, Flamengo também 0. Fico feliz em poder ajudar, é claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos em 5 rodadas, enquanto o Cruz Maltino soma 7 pontos. Agora, os dois times voltam suas atenções para competições internacionais. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai até a altitude de Quito enfrentar a LDU pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Copa Sul-Americana. Vamos lá então, voltando aqui, Godoy, meu querido Marília e também Quesada. Primeiro você, Quesada, o Flamengo é o time mais pronto para todos os campeonatos que decide? Ele... Que joga, melhor dizendo. Né? Ele e o Palmeiras, né? Eu coloco os dois Palmeiras tá demais, né? no mesmo patamar. Que fase que tá o Palmeiras. Os palmeirenses reclamam, os não palmeirenses reclamam. No final da história, o Palmeiras sempre tá brigando por alguma coisa. E hoje líder... Ano passado foi vice, não foi, do brasileiro? E aí é que tá. E hoje líder mais do que nunca no Campeonato Brasileiro. Para mim, os dois brigam por tudo. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Flamengo, Marília Ruiz. O Flamengo ontem, depois de ter feito o atropelo contra o Juventude no meio da semana, era muito favorito contra esse Vasco de um Carille que está sempre... Na Berlinda. Na Berlinda, no Vasco. Acho que foi um jogo bem disputado. O Vasco teve até mais chance. Espera um minuto só. Não é possível que tenha marceneiro trabalhando hoje aqui, 10 horas da noite. 15 passou, tem marceneiro aqui. Mas se tem mais... O cara tá fazendo o quê? O cenário do Galvão Bueno? Tá batendo prego uma hora dessa, 15 pazões. O cara tá batendo prego. Serão. Voltando, batendo prego. Vamos lá, Marília Ruiz. Acho que o primeiro tempo do Vasco foi bem surpreendente. Teve chances, né? O Vasco jogou, deu também chances. O Léo Jardim, para mim, foi o melhor em campo. O Gerson fez uma ótima partida. No final o Gerson é bom, hein? É bom. No segundo tempo, no final do... Ele renovou, não renovou? Até 2030, né? Do meio para o fim, realmente só deu o Flamengo. Aí você vai ver uma sequência de defesas do Léo Jardim. Mas foi um jogo competitivo. O Vasco fez um jogo competitivo. Não disputam o mesmo campeonato Vasco e Flamengo. O Flamengo disputa ser campeão. E o Vasco não disputa ser campeão desse campeonato brasileiro, apesar do que falou o Pedrinho e apesar da postura do Pedrinho ontem no Maracanã. Não pode ameaçar repórter, não importa se é repórter influencer, né, Pedrinho? Não pode. Godoy.
Flamengo e depois vamos com o Caio Capato, direto do Bragantino. A rivalidade muito grande entre os dois, né? Nossa. Então você imagina, pode acontecer de tudo no jogo hoje, mas não podemos perder pro Flamengo. E não conseguiu. Mas faz tempo que o Vasco não ganha do Flamengo. Não, mas começou mas antes, perdeu, né? Começou quando não pôde jogar Eu no sei, seu estádio, começou quando aí não pode jogar no Maracanã. Sabe o que é? Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Isso aí é pra chamar a torcida, cara. Queria jogar Flamengo e Vasco no São Januário. Me desculpe, com todo o amor que eu tenho pelo São Januário, com toda a história de São Januário política, com toda a história de um clube maravilhoso, que tem dos 4 maiores artilheiros da história, 3 estão lá, que é Roberto Dinamite, Romário Edmundo e depois o Fred. Calma, jogar Flamengo e Vasco e São Januário, me desculpa, né? A gente pode rapidinho. E são favoritaços o Flamengo e o Palmeiras, por quê? Porque eles têm 2 bancos, o de reservas e o banco de grana, né, que investe... Só tem uma coisa, hein? Se o Tite acertar amanhã, terça-feira, Flamengo e Corinthians, Tite comandando o Corinthians contra o Flamengo, hein? Domingo, no Maracanã, hein? Eu acho que vai acontecer isso. Bora dar uma olhadinha aqui nessa situação do Bruno Henrique. 3 casas de apostas detectaram movimentações acima do normal envolvendo o jogador e o recebimento de cartões. O alerta foi repassado às operadoras por uma associação internacional que monitora apostas esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol e outras entidades ligadas ao esporte têm parceria e recebem informes periódicos dessas empresas, especializadas em colher dados que possam indicar qualquer tipo de manipulação por meio das chamadas bets. Com o alerta recebido, a PF deu início à apuração em agosto do ano passado. Em novembro, 1 ano após a partida, os investigados foram alvo de uma operação de busca e apreensão. Depois de analisar celulares e computadores apreendidos, a polícia concluiu um relatório que contém diversas trocas de mensagens entre Bruno Henrique e Vander Nunes Pinto Júnior, o irmão dele. O documento aponta que o jogador do Flamengo forneceu 3 informações privilegiadas, repassadas por Vander a um grupo de apostadores, que inclui parentes e amigos. Ao todo, 10 pessoas foram indiciadas. Vander Júnior e Bruno Henrique podem responder por fraude em competição esportiva, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão, e estelionato, 1 a 5 anos de cadeia. Os demais foram indiciados por estelionato. A polícia dividiu as investigações em 2 grupos, o que definiu como núcleo familiar, concentrado nas mensagens enviadas e recebidas a partir de Vander, e um segundo núcleo com amigos de Vander, que também se beneficiaram das informações para apostar. Conversas entre Bruno e Vander já tinham sido divulgadas no decorrer da semana. Pouco mais de 2 meses antes do jogo Flamengo e Santos, Vander perguntou ao irmão se ele estava com 2 cartões amarelos e pediu para ser avisado quando Bruno fosse que o jogo. Bruno respondeu: contra o Santos. Vander agradeceu e afirmou que iria guardar o dinheiro do investimento. No mês seguinte, em 16 de outubro, nova consulta. Vander disse: tá com 2 de novo, hein? Quando for tomar o terceiro, avisa. Bruno Henrique respondeu: me chamou para falar isso? Tá de brincadeira? Mas 3 dias antes do jogo contra o Santos, em 29 de outubro, Bruno procurou Vander e perguntou se o irmão se lembrava do que haviam conversado anteriormente. Vander pareceu não entender a pergunta e recebeu uma ligação de Bruno. A polícia acredita que a chamada tenha sido para falar da possibilidade de forçar o cartão amarelo. O Fantástico teve acesso a mensagens inéditas, trocadas entre Vander e os pais dele e de Bruno Henrique, e entre Vander Júnior e a esposa, Ludmila Araújo Lima, nos dias que antecederam o jogo e depois da partida. Vander relatou à mãe a dificuldade em fazer novas apostas com a própria conta, em razão de uma operadora já ter bloqueado, por segurança, a opção cartão amarelo para Bruno Henrique. A mãe questionou: será que há a possibilidade de abrir de novo? Vander disse que não poderia ficar dando muita informação ali, mas que olharia isso no dia seguinte. Vander e a mãe trocaram informações sobre CPFs, e-mails e datas de nascimento de terceiros, pessoas que poderiam abrir novas contas. O filho repassou diversos boletos de casas de apostas pedindo que a mãe efetuasse os pagamentos. A PF também investiga se era Vander quem operava contas abertas em nome de Ludmila Lima.
Eles se falaram sobre uma quantia que seria pagamento de uma aposta feita por ele, mas que estaria atrelada a uma conta dela. Minutos após o término de Flamengo e Santos, e com Bruno Henrique tendo recebido o cartão, o pai perguntou a Vander se ele ganhou e se seriam 5 mil. Vander desconversou, diz que não poderia falar daquilo ali, mas que seriam 4. Os pais de Bruno Henrique e Vander não foram indiciados. A Polícia Federal não encontrou evidências de que eles tenham tido algum benefício financeiro com as apostas. Um mês depois da partida, Vander Júnior voltou a escrever para Bruno Henrique. No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje ele não pagou, está sob análise. O dinheiro está todo preso lá. Vander relatou dificuldades financeiras e pediu um empréstimo ao irmão. Os policiais descobriram ainda que até o dia do jogo houve 14 apostas feitas a partir de 13 contas em casas diferentes. 6 dessas contas criadas na véspera do confronto. A alta concentração de apostas em um cartão amarelo para Bruno Henrique vinha de Belo Horizonte, cidade natal do jogador, o que reforçou as suspeitas. Enquanto Flamengo e Santos se enfrentavam, alguns apostadores trocavam mensagens entre si, demonstrando preocupação pela demora do recebimento do cartão amarelo. Essas mensagens também estão transcritas no relatório da Polícia Federal, que será compartilhado com o Ministério Público do Distrito Federal, onde aconteceu o jogo. O MP vai decidir se oferece denúncia à Justiça e, a partir daí, os indiciados se transformam em réus. Na esfera esportiva, a documentação será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No fim do ano passado, o STJD não deu prosseguimento ao caso por considerar que não havia elementos suficientes. No momento anterior em que houve a solicitação, requerimento desse compartilhamento, de forma fundamentada foi negado o compartilhamento porque ainda estava em fase incipiente, embrionária de investigação e poderia comprometer o próprio sucesso da atuação da polícia e do Ministério Público. Se a Procuradoria acolher a denúncia dessa vez, ao final do processo, Bruno Henrique poderá ser suspenso ou até eliminado do futebol. São punições que já aconteceram ao final da Operação Penalidade Máxima, que entre o fim de 2022 e o ano passado, investigou casos de manipulação em jogos de futebol no Brasil. 22 atletas acabaram punidos, 5 foram banidos definitivamente do esporte. Os ritos devem ser seguidos justamente para o clamor não definir as medidas que devem ser tomadas. Nossa equipe procurou por Vander Júnior e Ludmila Araújo Lima em Belo Horizonte. Eles não quiseram gravar a entrevista. A defesa informou que não vai se pronunciar por enquanto. Em nota assinada pelo advogado Ricardo Pieri, a defesa diz que Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte, que ele nunca esteve envolvido em esquemas de apostas e que é a favor de restrições ao negócio, que distorções estão sendo causadas por interpretação de mensagens privadas fora de contexto, mensagens que serão esclarecidas ao curso do processo, e que o atleta confia no Poder Judiciário. Se não houver um pedido de suspensão preventiva, Bruno Henrique pode continuar jogando normalmente. O Flamengo, em nota, disse que aguarda as investigações, se compromete com a ética no esporte, mas defende a presunção de inocência do jogador enquanto isso. O contrato dele com o clube vai até dezembro do ano que vem. Então, em relação à imprensa repercutindo as notícias do Flamengo, essa situação aí envolvendo o Bruno Henrique, complicado, né? Tivemos aí o advogado Bruno Henrique emitindo uma nota oficial pelo Bruno Henrique, né? E aí a informação que está aqui no jornal O Dia, ídolo do Flamengo, foi iniciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em competição esportiva. O advogado de Bruno Henrique, o Ricardo Pieri Nunes, defendeu o atacante do Flamengo, indiciado aí pela Polícia Federal. Em reportagem veiculada ao Fantástico neste domingo, ele reforçou que as conversas expostas do jogador foram retidas de contexto. Abre aspas, o atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca teve envolvido com esquemas de apostas. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades.
As distorções que estão sendo causadas pela interpretação divulgada e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia no poder judiciário, oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida, complementou aí o Ricardo Pieri, advogado do Bruno Henrique, está defendendo ele nesta acusação aí, né? Vamos esperar que tudo se resolva e vai dar tudo certo aí pro Bruno Henrique. Vai ser julgado e tal. Se tiver cometido esse ato aí, tem que ser punido, não tem jeito, né? Bom, o Palmeiras vence e o Flamengo cai para a segunda aí no Brasileirão. O Flamengo estava perdendo posição também para o Fluminense, porém, o Vitória achou um golzinho lá na partida. Acabou que o Flamengo se mantém aí na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Cara, acho que dava pro Flamengo ter ganhado do Vasco no sábado, hein? Mas enfim, passou sufoco também, teve bola na trave, mas enfim, passou, né? Palmeiras vence e assume a liderança aí do Campeonato Brasileiro. Venceu aí o Fortaleza. Rapaz, o Fortaleza estava perdendo 2-0, se eu não me engano. Tomou um golzinho, o Davidson achou um gol e no final, no último minuto de jogo, teve um pênalti pro Fortaleza. O atacante foi bater, não o outro atacante, o Lutiro, né? Acho que é Lutiro. Acho que ele é atacante. Ele foi bater e perdeu o pênalti. O Everton não bateu mal, não. O Everton foi lá no canto e buscou defender o pênalti. Assim, não bateu bem, mas também não foi horroroso. É mérito do Everton, né? Mas tava com a bola do jogo ali para empatar a partida e ajudar o Flamengo. Tabela do Brasileirão, 6 primeiros, tá assim. Palmeiras 13 pontos, Flamengo 10, Flamengo 11, Fluminense 10, Ceará 7 e ainda joga, pode ir a 10. Cruzeiro tá perdendo, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, domingo à noite, tá perdendo, tá a 7 pontos e o Bragantino tá ainda a 10 pontos, ganhando aí o Cruzeiro. Coloca a sua opinião nos comentários sobre isso. O Flamengo não terá Alexandro Dela Cruz e o Alan para a partida contra a Universidade de Chile, né? Não, é Laú. Contra a Laú do Chile. Vamos lá, não é do Chile, não, do Equador. LDU. Eu tô lendo rápido aqui. O Flamengo enfrenta a LDU, não a Laú. Tá no Equador na próxima terça-feira. Do Equador e altitude, né? Então é complicado. O Flamengo não poderá contar com esses jogadores. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.